Muito boa tarde, Brasil. Não se fala em outra coisa na nossa cidade, não se fala em outra coisa, acho que no país inteiro, né? A não ser essa questão do pedido de impeachment da presidente da República. E por tabela estão querendo também impeachment do Temer. Chegaram a pedir do Marco Aurélio, do Supremo. Meu Deus do céu, né? Daqui a pouco até o porteiro lá do bloco vai ser impeachmentado, se é que existe esse termo, né? Meu, já que trouxemos do inglês para cá, vamos verbalizar o negócio para o nosso português. Então nós somos obrigados a acompanhar, até porque ontem a comissão especial recebeu lá o relatório, né? O relator trouxe muito rapidamente o relatório, e aí a gente está ouvindo mil coisas e acredita-se que daqui para segunda-feira se faça a votação dentro dessa comissão especial. Eu vou me valer mais uma vez dos cientistas políticos aqui no programa, né, para ver o que é que vai acontecer na verdade, se é que se pode fazer uma previsão. Começa aí com o professor Rócio, por favor. Rócio Barreto, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Boa tarde, Celso, boa tarde ao Thiago, ao Lucas aqui. Gostaria primeiro de fazer meus cumprimentos ao Celso, Edson Nobre, pelo Dia do Jornalista. Parabéns por esse excelente trabalho que vocês vêm fazendo, pelos excelentes jornalistas que existem no Brasil hoje e que fazem um trabalho imparcial, de forma que as pessoas possam entender o que realmente acontece sem nenhum tipo de vício. Bem, Celso, essa semana vai ser um pouco, digamos assim, diferente das que a gente tem acostumado a ver. Vai ser um trabalho grande, o governo vai tentar, de toda forma, impedir que a oposição tenha os 342 votos para votar o impeachment. Não vai nem trabalhar pelo 171, isso eles já desistiram e vão trabalhar agora para que eles não consigam os 342. Você tá e eu certo, acredito que vai ser dessa forma. Muito mais fácil militar nesse lado aí, né? Verdade. Verdade. Também conosco o nosso amigo Lucas de Sá, cientista político, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vivendo o Congresso, né, mano velho? Isso aí, né? Eu que agradeço, viu, Celso? Boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa, boa tarde ao Thiago, professor Rócio. Para a gente é sempre uma satisfação estar aqui, tentando falar um pouco, né, pelo menos do que há de momento, nesse mês de abril, que mais uma vez promete ser histórico para a história do nosso país, né? É verdade. Também conosco meu amigo Tiago Monteiro. Seja bem-vindo, meu caro cientista político. Boa tarde, Celso. Boa tarde a você de casa que nos honra aí, né? Sempre com o seu público muito prestigiado, né, Celso? Aliás, quero também aproveitar a fala do professor Rócio e parabenizá-los pelo excelente jornalismo que tem, né, hoje o Dia do Jornalista, e num momento em que todo mundo precisa, né, a velocidade da informação cada dia mais rápida, né? A gente está vivendo uma profissão que realmente precisa ser muito comemorada, principalmente pelos que defendem a liberdade de expressão, né? Num momento tão conturbado como que nós vivemos, ainda existem pessoas que falam que não pode ter liberdade de expressão. É realmente um absurdo que fique aí registrado isso no Dia do Jornalista. Nós estamos vivendo tanto, mas tanto esse mundo político, né? E esta crise política que o Brasil atravessa, e eu acho, das que eu já vi, foi a pior delas, né? E está se arrastando, e arrastando o Brasil juntamente com ela, né? A vida do brasileiro vai rolando escada abaixo juntamente com essa crise, que a gente esquece até da gente mesmo, né? Eram mais 11 horas da manhã que o colega virou primeiro e falou assim: hoje é dia do jornalista, né? Eu falei: sei não, mano, velho, né? Aí é que caiu alguém, né? Não sei se foi o Rossi, alguém passou lá, né? Parabenizando a equipe pelo Dia do Jornalista. Valeu, né? Um abraço a todos os jornalistas do Brasil, aqueles que fazem a notícia acontecer, os nossos colegas estrangeiros que estão militando por aqui, nós temos inúmeros aqui em Brasília, né? Parabéns a todos e vamos viver esse mundo político. E já que estamos falando de mundo político, vamos falar sobre o que aconteceu ontem, né? A comissão especial de impeachment chegou já a um ponto de dizer: agora vamos ouvir cada parlamentar e vamos votar, né? Mostra aí, por favor, o que aconteceu ontem dentro da Câmara dos Deputados.
sempre, agora como foi à tarde na comissão especial do impeachment. Os deputados foram recebidos por pessoas contrárias ao impeachment da presidenta. Não vai ter golpe, vai ter democracia. No plenário foram distribuídos adesivos a favor da saída de Dilma. Com casa cheia, houve tumulto já no início da sessão, quando a defesa da presidenta tentou se manifestar. Resultado, o presidente da comissão permitiu que a defesa ficasse na sala, mas sem falar. Começou então outra discussão. Ao se negar a palavra ao advogado da senhora, excelentíssima senhora presidenta da República, está se vulnerando o artigo 5º da Constituição da República, que assegura o amplo direito de defesa. O que querem fazer aqui é tumultuar um processo. Veio aqui o ministro Eduardo Cardoso, falou por 2 horas, sem ser interrompido e sem ser interpelado. Teve todo o direito da ampla defesa. Foi depois disso que a leitura do parecer teve início. O clima quente, no entanto, fez o presidente suspender a sessão temporariamente. Eu gostaria, deputado Gilvaí, eu gostaria que Vossa Excelência parasse 10 minutos, distribuísse o relatório e tirar a cópia e distribuísse para todo mundo. Enquanto isso, aqui do lado de fora, há uma verdadeira batalha no grito entre os favoráveis e os contrários ao impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Na retomada da sessão, o relator deu parecer favorável ao processo de impeachment. Ele disse que o processo tem caráter político e não apenas jurídico, como afirmou a defesa. E avaliou que a presidenta desrespeitou valores éticos jurídicos e cometeu graves desvios, além dos crimes de responsabilidade, com as chamadas pedaladas fiscais e ao editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso. Decreto é ato de competência privativa dos chefes do Poder Executivo, não podendo contrariar a lei, incluindo a lei orçamentária. Nesse contexto, verifica-se que os decretos referidos na denúncia foram realmente assinados pela presidente da República. O relator afirmou que só os fatos narrados na denúncia foram analisados, assim como a defesa da presidenta. A delação do senador Delcídio do Amaral, por exemplo, ficou de fora. Ele também rebateu acusações à defesa, como a de que o processo estaria viciado desde o início e que, por isso, deveria ser anulado. No fim, Jovair Arantes reforçou a admissibilidade do processo, que pode culminar com a perda do mandato da presidenta Dilma Rousseff. Os atos praticados pela denunciada, se confirmados, representam condutas gravíssimas e conscientes de desrespeito a um poder da República, em uma das suas missões mais nobres e relevantes para a função de representação popular. Portanto, consistem, à primeira vista, em um atentado à Constituição. Logo depois da leitura do relatório apresentado há pouco, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que faz a defesa da presidenta Dilma Rousseff na comissão, convocou uma entrevista coletiva. Nessa entrevista, ele apontou uma série de irregularidades que, segundo ele, aconteceram na comissão. Uma dessas irregularidades é que a defesa não foi intimada para acompanhar os atos processuais, na visão de Cardoso. Outra irregularidade é que a defesa não teve direito de falar hoje, o que configura, também na visão dele, cerceamento ao direito de defesa. Por isso, ele considera a sessão e o relatório nulos. Eu não entendi essa. Teria que ter a presença de alguém da oposição falando ali? Bom, no caso não da oposição. É da situação, da defesa, né? Da defesa ali. Olha, o regimento da Câmara é muito claro. Eu imagino que a forma como foi feita e a questão é mais política, né, do que de pequenas formalidades como essa. Eu acho que o direito à ampla defesa é preciso ser assegurado e, como bem colocou, né, o deputado que falou. Bom, foi falar, o advogado-geral da União falou que por mais de 2 horas você já tinha outras questões, né? O parecer, a defesa está lá na íntegra, então à disposição de qualquer um dos membros. Isso é o importante. Agora é preciso assegurar o rito,
Então, de qualquer maneira, num ambiente muito hostil, muito tenso como aquele, várias horas lendo um parecer, uma situação política muito tensa, muito complicada, é natural e precisa ter o comando do presidente da comissão, nessas horas que ele precisa fazer com que exatamente assegure o processo legislativo, o rito do processo legislativo, que a comissão funcione e apresente seus resultados, né? Agora, com relação ao parecer em si, o parecer hoje foi muito discutido, acho que ele está na mídia no país inteiro, e diversos constitucionalistas analisando o parecer do deputado Jovair Arantes. Há divergência até mesmo entre eles. Agora, há de se convir que, com relação aos aspectos jurídicos, há algumas questões. E é sempre dupla interpretação. A jurisdição é assim, né? A nossa lei é assim. A interpretação daquilo que está na Constituição e dos atos das normativas legais sempre dá. Tanto é que você vê em votações no Pleno do Supremo Tribunal Federal, votações 6-5, né? Isso é uma questão normal. Então, quer dizer, de qualquer maneira, eu imagino que, pela análise das questões constitucionais, ficou-se entendido que o parecer tem sua validade e foi realmente bem elaborado. Bem, Lucas, eu quero te ouvir, quero ouvir o Rossi também. Deixa eu atender o telespectador. É Joverci, é isso mesmo? Oi, boa tarde. Boa tarde. Santiago, boa tarde. Boa tarde aos convidados aí também. Pois não, querido. Na verdade, só queria fazer uma pergunta, aliás, 3 perguntas aos convidados em relação à votação, do parecer. Certo. Saiu agora uma nova denúncia, né, do empreiteiro, se não me engano, de uns executivos da Andrade Gutierrez, que parece que a campanha da Dilma foi financiada, né, com propina, com dinheiro desviado da Petrobras. Eu sei que no Congresso Nacional a probabilidade de ser aprovado esse APDC é bem maior que no Senado. Mas diante dessa nova notícia, diante desses quadros, dessas novas denúncias que estão surgindo na denúncia, pode acontecer, na opinião de vocês, convidados, a chance desse parecer ser aprovado no Congresso e no Senado aumentou? Onde é que vai a interferência disso aqui agora, né? Ô, Lucas, pensando no relatório de ontem, né, no que aconteceu lá, na possibilidade de que se apele judicialmente e tudo mais, agora o que não falta é denúncia, chegando todo dia e outro dia também, né? Essa da Gutierrez, por exemplo, é da Andrade Gutierrez, né? Empréstimo, a empreiteira doou 20 milhões a petista de forma registrada. O valor seria produto de corrupção de obras. A Gutierrez diz que sim, né? Mas o PT, como sempre, diz o seguinte: não recebemos legalmente e foi declarado junto ao tribunal. Dentro desse processo, Celso, denúncias como essa só podem contar de 2 formas. Uma é na consciência individual de cada parlamentar, né? O parlamentar faz parte do mundo em que nós vivemos e certamente lê o jornal todos os dias e toma conhecimento dessa denúncia. A segunda é do ponto de vista da opinião pública, que, enfim, tende a formar cada vez mais opinião pelo cometimento ou não de crime por parte da presidente, seja na campanha ou no exercício do seu mandato. Do ponto de vista deste processo já instaurado, denúncias como esta não podem fazer parte desse jogo. O relator tomou muito cuidado, embora tivesse dito que ele pessoalmente tem entendimento contrário a isso, mas tomou muito cuidado de ter apenas em seu relatório fatos relativos à denúncia na forma em que foi aceita pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E aí se restringe a 2 assuntos: aos decretos não numerados de dotação orçamentária, não autorizados pelo Congresso, e às operações de crédito chamadas pedaladas fiscais. Se ateve a esses 2 assuntos, do ponto de vista formal, não há espaço para que outros assuntos passem a fazer parte deste processo, que não estes 2 assuntos. Estes 2 assuntos, se tratados pelo Congresso, teriam de ser tratados em um novo pedido de impeachment, numa nova comissão dedicada a isso. E esse cuidado todo do relator foi muito claro, até para que não seja ferido o princípio da ampla defesa. Por quê? Porque a defesa não pôde se manifestar sobre esses fatos novos. Então, este processo tem que ser até
ter exatamente aquilo que a defesa teve chance de se manifestar, que são esses 2 pontos formais. Tá bem. Posso me dar só um minutinho? Deixa eu atender a Ivonete, em seguidinha a gente começa contigo aí. Oi, Ivonete, boa tarde, querida. Boa tarde, Celso. Diga. Boa tarde, Celso. Parabéns pelo Dia do Jornalista, para você e todos obrigado. os... Que eu imagino que todos aí sejam jornalistas, não sei, né? Não, eu acho que você fez jornalismo? Fez, né, Tiaguinho? Você fez? Só o Tiaguinho. Não. Nossa, não chegou não? Sou sociólogo e cientista político. É isso, tá bom. Mas acabam sendo meio jornalista, essa que é a grande verdade. Mas diga aí, querida. Estão sempre nos ajudando e... Caiu, que pena. Que pena. Eu gosto tanto de ouvir a Ivonete, né? Faz essa gentileza, Ivonete. Liga novamente. Eu prometo que a gente até interrompe um bocadinho aqui para te atender. Rócio. Bem, Celso, eu concordo plenamente no que o Lucas falou aqui em relação dessa nova denúncia que a Andrade Gutierrez fez, dizendo que passou os 20 milhões para a campanha da Dilma. Isso aí só faz fomentar a ideia do senador Waldir Raupp, que pede novas eleições, para que isso incremente e force mobilização no sentido de que o TSE vote a aprovação ou desaprovação das contas da presidente. Vai fomentar isso aí. Com relação ao impeachment, nada vai interferir. Como o próprio relator falou no relatório dele, que ele fez o relatório, ofereceu para ser votado, e esse relatório ele só ia incluir o que foi pedido inicialmente, que eram as pedaladas fiscais e os decretos sem número. Isso que ele ia incluir. Então, isso daí só vai fomentar a discussão nas manifestações, na opinião pública e no incremento que as pessoas estão querendo uma nova eleição, o que é inconstitucional no momento, sem haver renúncia de ambas as partes. A grande verdade é o seguinte, a gente ouve falar muito do que está acontecendo dentro do Congresso, especificamente nesta comissão especial de impeachment, e a gente não ouve falar absolutamente quase nada do que está acontecendo no TSE, né? Sim. Que está julgando a campanha Dilma Temer. E vai dar uma acelerada. Poderia chegar lá e dizer, houve fraude na campanha, houve problema, estão fora. E os dois, né? A única coisa que eu ouvi falar agora, nos últimos dias, aliás, acho que foi ontem ou hoje, né, foi que os defensores da presidente disseram assim, pediram para tirar o negócio do diabo, né, que foi citado lá, sai de reta, Satanás e outro mais lá, né? A única coisa, como se isso aí fosse impedir algum julgamento dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Não vai. Oi, Ivonete, boa tarde, querida. Oi, Celso. Boa tarde, Celso. Tudo bem, né? Eu queria falar o seguinte, o relatório do deputado Jovaí é completamente verdadeiro. Não é inquestionável. Ela pedalou. É a coisa, Celso, do boletim com nota vermelha, que eu falo sempre aí. Gastou, pediu emprestado a quem não podia emprestar para ela e não pagou. Quebrou vários bancos regionais nesse país por conta disso, porque o governador achava que era dono do banco, ia lá, usava o dinheiro e depois achava que não podia pagar. Quebrou e foi quebrando. O de Brasília não quebrou ainda o BRD, mas tome cuidado, porque está indo no caminho de quebrar também. Entendeu? Então, o relatório do Jovaí é honestíssimo, é verdadeiro, pedalou-se, engana-se quem pensa que a população brasileira não sabe o que é pedalada. Não sabia. Agora nós sabemos tudo sobre economia, sobre política, e sabe quem ensinou isso pra gente? Foi a presidenta incompetente Dilma Rousseff, que fez com que todo mundo, todo brasileiro fosse atrás de se informar. E foi ela que deu esses argumentos para a gente. Tá bem. Entendeu? Foi ela que nos deu esses argumentos. Portanto, o imponderável da Lava Jato vai derrubá-la. Não é Supremo, não é Câmara, não é Senado. Quem vai derrubá-la é o imponderável do Lava Jato, que ela não pode segurar.
Outra coisa, a delação da Andrade Gutierrez pode não valer nada para eles, pode não valer nada para o impeachment, mas se eu botar 6 milhões na rua, a partir de agora vai botar 20 milhões na rua desse país no dia 17, quando for votado o impeachment, entendeu? E esses deputados que estão vendendo 400 mil reais, quem vai faltar, e 1 milhão para quem vai votar, não vai votar mais, porque não vai segurar esse governo, não é besta, porque sabe que esse governo cai. Se não cair nesse impeachment agora, o pedido da OAB já está engatilhado para entrar no dia seguinte, entendeu? Então, ela está fora, ela e o partido dela roubaram, quebraram o país, e o Jararaca vai junto. Porque o golpe agora vai ser na cabeça dele. Ele nunca mais vai cantar de galo nesse país. Acabou, está liquidado. O Brasil não sai das ruas mais. Não sai mais, está mobilizado até ela cair. E o governo dela todo. Obrigado. Grande abraço, grande abraço. Ai, ai. E aí, mano velho, como é que fica essa situação toda aí? Bom, eu até gostaria de voltar a um ponto que foi comentado antes aqui, Celso, com relação à inclusão dessas novas denúncias e de outros fatos, além do fato concreto que deu início à motivação à criação da CPI. E isso é o que tem que ser atento. A questão é que o impeachment, e as pessoas muitas vezes não entendem isso, isso é um processo jurídico-político. O jurídico precisa seguir os ritos constitucionais de tramitação dentro das duas casas do Legislativo, com o aval do Supremo Tribunal Federal presidindo o processo no Senado Federal, quando se tiver a última decisão de pleno. Do Legislativo. E isso é importante ressaltar, que a opinião e o julgamento, nesse caso, é do legislador, dos deputados, dos parlamentares, né, dos senadores. Então, o que acontece? Uma coisa é o fato jurídico que deu ensejo e que está nos autos. A questão é que se revelou, e a Operação Lava Jato revelou diversas outras questões, como esses fatos e a delação da Andrade Gutierrez hoje, que diz ter colocado mais de 20 bilhões, não é isso? 20 milhões na campanha da Dilma. E o que acontece? Isso não vai ser incluso no processo? Não vai ser incluso. A questão é que o voto do parlamentar não precisa ser justificado. Ele vai votar o sim ou não, ou vai obstruir a pauta, está entendendo? Não vai estar presente. Agora, ele não tem que se justificar. Ele só vai manter a sua opinião. E certamente o parlamentar, nós estamos num ano eleitoral, ele vive a pressão da rua. Não é como uma corte, o STF, que ela precisa, muitas vezes, se isolar e não deixar se contaminar, digamos assim, pelas pressões externas, isso favoráveis ou não. Agora, o parlamentar é diferente. Ou seja, ele vai votar, como colocou o Lucas, com a sua consciência, com a pressão das ruas, com aquilo que está acontecendo, de todos os fatos. Ele não vai votar e se ater tão somente àquilo que está no processo com relação aos decretos e às pedaladas. Isso não existe. Pensar dessa forma é uma grande ingenuidade. O parlamentar vota de acordo com o clamor popular. E é isso o que vai acontecer. Hoje tem se demonstrado que a presidente Dilma Rousseff vai ter, a comissão do impeachment vai aprovar o pedido e provavelmente o plenário da Câmara dos Deputados também deva fazer isso no final da semana que vem. Assim como o Rócio falou bem no começo do programa, né? A luta hoje do grupo da Presidente da República é fazer com que não aconteça 342 votos para derrubá-la. Como a Marina Silva sempre falava, é melhor ganhar perdendo do que perder ganhando. Agora, por que há tanto indeciso lá dentro? Você que vive o Congresso todo dia e outro dia também, Lucas. Olha, Celso, ali dentro dessa gama de indecisos, para que o amigo de casa fique mais ou menos por dentro dos números, hoje quem se atreve a fazer mapa ali dentro do Congresso, se atreve a ter uma estimativa, estão todas na casa ali entre 250 a 260 deputados declaradamente favoráveis ao impeachment, na casa de 120
para 130 de deputados declaradamente contrários ao impeachment e uma margem aí de 120, 130 deputados declaradamente indecisos. Dentre estes indecisos, aí existem vários motivos que levam um parlamentar a se declarar indeciso. Indeciso porque ele ainda está em vias de negociação, seja com qualquer uma das partes, com a oposição ou com o governo, para se posicionar. Indeciso pura e simplesmente porque ele tem uma opinião, mas nesse momento seria desfavorável a ele politicamente externar essa opinião para o público, e aí seja porque ele é contra ou porque ele é a favor, porque, enfim, isso pode acarretar prejuízos na sua vida política de uma parte ou de outra, e há também parlamentares que de fato estão indecisos, enfim, não sabem, ainda não têm certeza sobre o processo. Esses números nos revelam o seguinte, que neste momento o governo precisa de um número menor para garantir a sua permanência. Imaginemos que o governo tem que chegar a 172 votos ou votos mais faltantes. O que o governo tem que chegar no número de 172, a oposição precisa chegar no número de 342. Falta mais votos para a oposição. No entanto, se você pegar um percentual e desenhar um percentual do Congresso dentro desses indecisos, como se esse percentual pudesse refletir nos indecisos, e aí você tem, mesmo que por uma margem pequena de 10 votos ali, mas você tem a probabilidade do impeachment de ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Dia desses me perguntaram, né? Falaram assim, olha, existe uma frente parlamentar evangélica dentro do Congresso e tudo mais, como é que eles vão votar e tudo mais, né? Eu pedi a uma equipe ligada a nós que fizesse, né? O pessoal do FENASP, que tem uma equipe permanentemente dentro da Câmara dos Deputados, eu falei assim, ouve um pouquinho o pessoal aí da Frente Parlamentar Evangélica, vamos prestar atenção nessa matéria um minutinho, para saber a quantas anda esta posição da Frente Parlamentar. Vamos lá? As manifestações ocorridas nos últimos meses levaram milhares de brasileiros às ruas em busca de um novo quadro político. O apelo do povo que luta por um Brasil melhor e sem corrupção levou a Frente Parlamentar Evangélica da Câmara dos Deputados se posicionar a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A Frente Parlamentar, composta por 92 deputados, decidiu apoiar a saída da presidente Dilma Rousseff do poder na tarde desta quarta-feira, após uma reunião realizada aqui na Câmara Federal em Brasília. Os motivos que levaram a esta decisão foram a grave crise política, econômica, moral e ética. O presidente da Frente Parlamentar, o deputado João Campos, anunciou oficialmente no Salão Verde da Casa a posição dos parlamentares que compõem o grupo. Considerando que os recentes escândalos de corrupção praticados pelo governo e os crimes de responsabilidade da presidente Dilma constituem uma afronta ao povo e ao Estado democrático de direito, e amparada pelo caminho constitucional, legal e democrático, embasado pelo pedido de impeachment que tramita no Congresso Nacional, bem como a necessidade do país restabelecer a esperança, a confiança, a unidade nacional e a retomada do crescimento, decidiu manifestar publicamente sua posição favorável ao impeachment da presidente da República. O deputado Alan Rick destacou seu posicionamento a favor do relatório do deputado Jovair Arantes. Primeiro de tudo, corrobora com o clamor da sociedade. Segundo, tem a ver com a análise jurídica do fato. E terceiro, porque os deputados evangélicos também são cobrados em suas bases pelo público evangélico que eminentemente é a favor do impeachment. Tá bem. Ouvimos então, né, o pessoal aí, agradecendo aí a Fernanda Sete, né? Nota 10 para ela, né? Boa reportagem. Né? Excelente. Oi, Anderson, boa tarde, querido. Boa tarde, Celso. Uma boa tarde aí os participantes aí do nosso programa aí, sempre com as suas opiniões extraordinárias, né? Em relação às pedaladas, eu acho que a Dilma podia ter resolvido isso fazendo um consignado, um empréstimo consignado para descontar na folha dela, né? No contra-cheque dela. Era mais fácil. Mas olha só, eu queria fazer
fazer uma pergunta, que eu sei que é uma pergunta bastante difícil, né? Mas indo para o Senado, eu tô com esperança de que vá para o Senado. Qual é o quadro que eles acham sobre essa situação dela no Senado? Porque o Renan já se manifestou a favor, né? Já a favor dela, né? Isso. Então, como eles acham? Isso é uma engenharia. Eu sei que é uma engenharia. Eu sei que é muito difícil. Mas o que eles acham da situação dela no Senado? Tá bem. Eu gostaria muito de saber isso. Um abraço aí para todos aí. Eu ouvi o programa de ontem. Muito bom. Você falou no programa de ontem, né? Acabei falando. Eu saquei aquela pergunta que você tinha feito ao doutor. Eu fiquei até com vergonha de ligar, porque eu estou toda hora ligando para ele. Nada, amigo. Faça isso todo dia e outro dia também. Mas foi sensacional o programa ontem. Você é um colaborador que eu tenho aqui. Falou, obrigado. Você, um abraço, Ivonete e todos os que ligam aqui, liguem à vontade, né? Nós aqui gostamos de ouvir o povo. Começa aí você, Rócio. É o seguinte, com relação ao questionamento do Anderson, possivelmente que seja aprovado o relatório, vai ser aprovado na comissão do impeachment, e isso aí sem dúvida. Tanto é que o governo não está nem interessado em se desgastar tentando mudar esse quadro que praticamente já está definido. Desde quando houve a defesa da presidente Dilma pelo Eduardo Cardoso, o relator já deixou claro que ia ouvir as manifestações das ruas e o apelo popular. Eu tenho em mente 3 cenários possíveis que pode ser acontecer. Que o processo pare na Câmara dos Deputados, quando for votar em plenário, com uma diferença mínima. A oposição pode conseguir 330 votos e não conseguir aprovar o pedido de impeachment. Da mesma forma, pode conseguir aprovar o pedido de impeachment com 345, 350 mais ou menos, e levar para o Senado e perder no Senado, um segundo cenário. Um terceiro cenário seria aprovar o pedido de impeachment na Câmara, no Senado, e causar uma ingovernabilidade no Brasil por conta de movimentos sociais e manifestações que vai haver em relação a esse impeachment. Esse é o cenário que eu vejo nesse momento. O governo, nesse momento, não vai se desgastar tentando protelar de forma jurídica, mas se chegar na quinta-feira, ele vê que não conseguiu reduzir o número de deputados que querem votar a favor do impeachment, então ele vai protocolar juridicamente no STF alguma coisa no sentido de tornar nula o pedido de impeachment, dizendo que há vícios e que a comissão não agiu de acordo com o protocolo e com o regimento. Esse é o cenário que pode acontecer nesse momento. Rapaz, é complicado a gente entender tudo isso, né, mano velho? A gente não sabe aonde a gente vai chegar, Lucas. Na verdade, Celso, é evidente que existem aí vários cenários no que você pode chegar. A pergunta do Anderson, para mim, é muito objetiva, eu também já me fiz, a gente se faz a todo momento. Qual que é a situação do Senado hoje, cenário no Senado Federal hoje? Eu vou gastar os 2 minutinhos aqui para responder para o Anderson, que é para eu não cometer erros, mas eu vou te dizer um negócio. Do ponto de vista da necessidade dos 2/3, que é o necessário para a aprovação do pedido de impeachment da presidente no Senado hoje, Anderson, não tem. Hoje, os favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff não contam com o apoio de 2/3 do Senado Federal. Isso aí é claro. Ainda há dúvidas se vai contar com 2/3 do apoio do plenário da Câmara, mas essa aí é uma dúvida de 10 para lá, 10 para cá. Nós vamos saber. Mais fácil de resolver, né? No Senado, hoje, não tem esses 2/3. No entanto, Anderson, aí eu vou explicar um pouquinho desse rito, do que vai acontecer, para a gente entender o que é determinante para chegar nesses 2/3. Uma vez que o plenário da Câmara aprovar por 2/3, se aprovar neste cenário, aprovou na Câmara dos Deputados, foi ao Senado, o Senado vai ter que se manifestar em 10 dias. Ele tem que se manifestar aí por maioria simples, apenas 41 senadores. Tem que se
manifestar por maioria simples se acata essa denúncia. Se acatar esta denúncia, a presidente Dilma Rousseff é afastada do cargo e é dado o prazo de até 180 dias para que o Senado possa julgar este caso. E aí vem aquilo que eu considero determinante para a construção desta maioria de 2/3 no Senado, que vai ser exatamente o tempo de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Evidente que se o Senado julgar em 2 semanas, esse tempo dificilmente será o suficiente para que o então presidente Michel Temer construa uma maioria de 2/3 no Senado. No entanto, se nós tivermos um julgamento prolongado no Senado, 2 ou 3 meses de afastamento da presidente, este tempo certamente será determinante para a construção dessa maioria de 2/3. Ou seja, no Senado, hoje não tem, mas tem um fator aí primordial nessa negociação, que é o tempo de afastamento, que certamente poderá e mudará essa correlação de forças no Senado Federal. Você acredita que o Temer poderia chegar lá, nesses 6 meses, e ele faria alguma coisa de diferente que convenceria, né, a mudarem de opinião dentro do Senado? Porque lá dentro hoje eu acredito particularmente de que a maioria dos senadores votaria a favor da permanência dela. Sem dúvida. O desgaste para um senador da República em tomar uma decisão como essa, politicamente, é muito alto, de um jeito ou de outro, independente da posição que ele tomar. Eu concordo com a avaliação dos colegas que hoje realmente não se teria esses 2/3 no Senado Federal. A questão é política e tempo. Né? Se o impeachment tivesse sido votado antes, ou no final do ano, ou mais no começo do ano, não estaríamos nessa discussão. Ele provavelmente teria, a própria comissão do impeachment provavelmente teria arquivado a questão se fosse lá atrás. De lá para cá muitas coisas já aconteceram, como por exemplo a nomeação do ex-presidente Lula, outras delações premiadas como a do senador Delcídio, hoje a da Andrade Gutierrez, enfim, diversos fatos novos. Ou seja, se o plenário da Câmara dos Deputados aprovar o impeachment no final da próxima semana, certamente eu acho muito difícil que num cenário como esse, o Senado Federal não admita por maioria simples, como destacou o Lucas, apenas 41 senadores, para que se num momento final, e aí entra a questão, como ele colocou, determinante, porque a partir desse momento a presidente seria afastada do cargo. Com o vice-presidente Michel Temer no cargo, mesmo com um pedido de impeachment, se começar a tramitar agora, como foi decisão liminar do ministro Marco Aurélio Mello, para que o presidente da Câmara aceitasse o pedido de impeachment também contra o vice-presidente. E ele já aceitou, né? Exato. O que acontece? Certamente, Temer na presidência agiria de uma forma muito mais intensa e em condições de se tornar uma decisão favorável a ele. Agora, o cenário mudou muito também com o impeachment dele, isso também tem essa questão. Agora, eu acho, na avaliação que faço do clamor popular e dos sentimentos que nós temos de que ainda há coisas a vir, de que, uma vez aprovado pela Câmara dos Deputados, dificilmente o Senado não acate. Ele pode até não validar em sua comissão posterior, nesse período de afastamento da presidente. Mas acho muito difícil o plenário do Senado Federal não, pelo menos, receber a denúncia e criar a sua comissão para que possa também se manifestar, e aí sim numa decisão colegiada para se evitar. Por exemplo, um dos argumentos que o relator ontem usou o presidente da Câmara admitiu, mas que moral tem o presidente da Câmara para admitir o processo, para conduzir a questão do impeachment? Espera um pouquinho, nós temos diversas fases no processo em decisões colegiadas, tanto na comissão do impeachment, quanto no plenário da Câmara, quanto no plenário do Senado para admissão, quer dizer, nós temos pelo menos mais 4 votações de pleno, do plenário das 2 casas legislativas. Isso, certamente, seria uma oportunidade para se aumentar o período da defesa, como estão dizendo, né? O governo hoje argumenta que não houve a questão da ampla defesa. Então, acho muito difícil o Senado, uma vez aprovado, não acatar a denúncia. A grande verdade é o seguinte, já não é só o Brasil que está preocupado com essa questão toda, né? O mundo está de olho no Brasil. A imprensa internacional, todo dia e outro dia também está falando.
principais jornais, por exemplo, eu estava dando uma olhada dos Estados Unidos, revistas norte-americanas, tratando desse assunto. Então, e quem pode faz barulho, né? Eu estava vendo, por exemplo, estou olhando para o professor Rossi aqui, me lembrei que os professores da USP, por exemplo, né, fizeram uma carta aberta e dirigida aos educadores em termos mundial, né? E eles são favoráveis à permanência da presidente, sem pelo dúvida. que eu senti aí. Coloca essa matéria aí para a gente retornar em seguidinha, né, e deixar um pouquinho para o professor Rossi comentar isso também. Vai lá. A carta foi redigida por professores universitários brasileiros que são contra o impeachment da presidenta. Em uma semana, o texto conseguiu mais de 4.000 adesões, inclusive de acadêmicos de fora do país. Segundo o texto, o discurso contra a corrupção está sendo usado para desestabilizar um governo democraticamente eleito, o que aprofunda a crise econômica e política vivida pelo país. A filósofa Marilena Chauí diz que os movimentos que pedem a saída da presidenta Dilma Rousseff não têm propostas concretas para o Brasil. Você tem uma multidão enfurecida, que não é organizada por nenhum partido político, não é organizada por nenhum movimento social, né? E que se exprime, portanto, pela fúria. É um momento difícil, de luta e de tomada de posição. Nosso tempo passou rápido, viu, Rossi? Nós estamos agora com 5 minutinhos, né? Implorei para tirarem 1 minuto do próximo, para sobrar pelo menos 2 minutos para cada um e 10 segundos para me dizer tchau. Bem, comente aí, Rossi. Celso, em relação a essa carta aberta feita pelos professores universitários, a gente pode destacar que a preocupação deles é por uma governabilidade e por falta de crime cometido pela presidente Dilma, porque muitos juristas, as pessoas no clamor, no calor do momento, escândalo de Petrolão, pessoas envolvidas do PT, todo mundo vincula esse tipo de corrupção à imagem da presidente Dilma. Como falou bem aqui o Lucas, o impeachment está sendo julgado por conta dos decretos sem número e por conta das pedaladas fiscais. Isso que a carta quer demonstrar e mostrar para a sociedade que o impeachment não tem crime de responsabilidade. Por isso que eu falei há pouco que nessa semana o governo vai tentar, não digo seduzir, mas conquistar os deputados a votar pelo não impeachment, votar contra o impeachment. E caso isso não seja conquistado, eles vão tentar protocolar e tentar protelar juridicamente. Essa é a opinião. E o que os professores quiseram mostrar nisso daí é que não houve crime de responsabilidade e não houve crime financeiro. Portanto, o impeachment é algo ilegítimo, independente do clamor da sociedade, que clama por uma sociedade mais justa e sem corrupção. Tá certo. Lucas, para a gente arrematar. Olha, Celso, a gente vem aqui, nosso papel é tentar analisar da melhor maneira possível, para a melhor compreensão possível do amigo que está em casa. E aí, como a gente sempre diz, o prognóstico dessa semana nunca é igual ao prognóstico da semana que vem, porque a cada semana existem sucessivos fatos novos que alteram os fatos que compõem uma boa análise. O que dá para a gente dizer nesse momento é que, independente do resultado das próximas semanas, seja na segunda-feira na comissão, seja no plenário no outro final de semana, essa celeuma não acaba por aí. Né? Ainda nos encontramos alguns dias ou algumas semanas distante do momento final, do desfecho final dessa briga. E aí seja para qualquer um dos lados, mesmo que a Câmara dos Deputados venha porventura a recusar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, a gente tem a certeza de que esse debate ainda não para por aí. Né? Então o que a gente pode adiantar é que a gente vai ter muita chance de voltar aqui ainda para tratar desse assunto. Tudo bem, já estão convocados para segunda, para terça, que a gente não vai conseguir falar de outra coisa, né? Segunda-feira com a possível votação lá, né? Na terça com o resultado. Vamos arrematar, Tiago? Vamos. Bom, eu imagino que esse clamor popular, essa situação toda que nós vivemos no país hoje, ela não vai mudar independente do resultado do impeachment. O professor falou em governabilidade. A governabilidade do governo já se foi há muito tempo, não é de agora.
ela não há mais condições, ela não reúne condições de tocar políticas, de aprovar projetos importantes para a recuperação da economia brasileira e de outras questões que nos são muito importantes para que nós não cheguemos daqui a 2, 3, 4 anos numa situação ainda pior economicamente do que nós estamos hoje. Politicamente é outra história. Então, independente do impeachment, as condições de governabilidade do governo Dilma já se foram há muito tempo. Já se foi há muito tempo. Então, ela não tem mais isso e dificilmente, mesmo que o impeachment não passe, e mesmo com uma articulação intensa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode assumir a Casa Civil e tocar o governo daqui para frente, mesmo assim, será difícil reunir apoio político no Congresso Nacional para implementar qualquer coisa que seja. Ou seja, o processo de impeachment é de vital importância de um jeito ou de outro para nós. Agora, se o Congresso Nacional sinaliza de que não quer o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aí vai ser uma polarização diferente do que nós estamos acontecendo hoje. E a questão vai ser em cima das condições de governo. E num momento em que se vende apoio, ou que se pelo menos há denúncias disso, você imagina o quão fica complicado o cenário num momento como esse. Então, acho que a próxima semana é decisiva e, como bem coloquei, imagino que uma vez o impeachment aceito, passou no plenário da Câmara dos Deputados, dificilmente o Senado Federal tem condições de não admitir e afastar temporariamente a presidente da República. O que a gente precisa, na verdade, é um Brasil governado, né? Senão a gente vai ficar, para a gente arrematar, toma 30 segundos aí, mas eu não posso deixar de usar. O Jornal de Brasília foi muito feliz hoje, né? Realidade e expectativa desanimadoras. Em 3 meses, 280 lojas do DF fecharam as portas. Nos últimos 3 meses agora, o primeiro trimestre. No ano passado foram 3.007. Isso oficialmente, aquelas que vão lá e dão baixa nos órgãos competentes. Olha que o Distrito Federal fora aqueles que fecham as portas e não têm dinheiro sequer, porque custa mais caro fechado do que para abrir uma loja hoje, né? E aí a gente vê outra. A poupança registra pior desempenho em 21 anos. Ganhos acima da inflação diminuíram. Euforia entre os investidores, água gelada em cima, esfriou. E vem aí, investigados, postos mantêm preços iguais, quer dizer, não se pune. Os postos de gasolina praticam preço do jeito que querem, 20%, 30% acima do preço normal, ninguém continua na cadeia e eles continuam roubando do mesmo jeito. É triste, então isso é um país ingovernado, assim como o Distrito Federal também o está, né? Lojas enfrentam um trimestre amargo. Serasa aponta queda de 8,5% nas vendas, o pior resultado em 16 anos. Isso chama-se país ingovernado, Estado ingovernado, Distrito Federal ingovernado. E se a gente continuar empurrando com a barriga, do jeito que estamos empurrando essa história do impeachment, nós continuaremos cada vez mais desgovernados. E sabe quem é que leva nessa brincadeira toda? Vai sobrar para o seu cachimbo. Pode ter certeza. Que já sobrou para o meu, já sobrou até para os nossos cientistas políticos, que não tem ciência política que consiga explicar uma inutilidade como estamos vivendo neste momento. Convocados vocês, viu? Nós precisamos de vocês para o comecinho da semana, né? Até porque não dá nem para pensar em trazer político, eles vão ficar tudo amarrado lá dentro do Congresso Nacional. Não é mesmo? Grande abraço. Obrigado. Grande abraço para vocês também. Grande abraço. Vossa Excelência, como presidente desta casa, garantir o cumprimento deste regimento. A alusão feita aqui, de maneira injuriosa, ao ex-presidente Lula e a Caiu! O profeta Paulo Pinheiro. Senhor presidente. Caiu! Ex-presidente. A seguir, na Rede Gênesis.